Eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar, empate com a Croácia, os gols saíram na prorrogação, na decisão por pênaltis, não deu para o Brasil. Parabéns à Croácia, hein? Fez um belo jogo contra a seleção brasileira, mas a gente vai discutir sim o lado do Brasil, que não colocou o Neymar para bater pênalti na primeira série. Zé Elias, boa tarde para você. A nossa discussão aqui agora era essa: cadê o Neymar para bater pênalti? Ele não é o melhor batedor, cadê o Neymar? Boa tarde, William. Boa tarde. Thiago. Será que é possível ser boa depois desse jogo, né? Todos estão nos assistindo. Isso é apenas um detalhe, né? Um dos vários detalhes que nós vimos durante o jogo, né? O Brasil, aconteceu exatamente o que nós falamos ontem aqui. O Brasil não poderia deixar o meio de campo da Croácia jogar. Por quê? Porque eles iriam cozinhar o jogo. Iam segurar o jogo. A Croácia não tinha atacantes de velocidade, tinha só um jogador, o Kramaric ali na frente, e o resto era tudo marcação, eles tentando jogar de pé em pé para poder chegar até o gol do Brasil. O nosso treinador, o Tite, troca 6 por meia dúzia, ele não consegue, me parece que ele não aprendeu realmente daquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu na última Copa, parece que ele não aprendeu. Mas a convocação não mostrava que o Brasil tinha uma série de opções para variar jogo, coisa que não tinha em 2018? Mas se você observar, em todos os jogos ele trocou 6 por meia dúzia, era Antony por Rafinha, Vinícius Júnior por Rodrigo ou Martinelli e Rodrigo pelo Neymar. O resto ele não fez nenhuma das substituições, ou era Fred no lugar do Paquetá. Hoje o que você tinha que fazer, pelo menos na minha visão? Você tem o Vinícius Júnior que não estava bem, que o lateral estava saindo. Deixa o Vinícius Júnior, inverte, tira o jogo. O Paquetá não entrou no jogo. Alguém viu o Paquetá, deu o passe pro Neymar, mas durante 90 minutos ele não jogou. Tira o Paquetá, põe o Rodrigo e Neymar trabalhando por dentro, velocidade para mexer o time da Croácia, deixa o time aberto. Vai, já que entrou com o Antony, então coloca o Antony, mas é o seguinte, Antony, nós temos Antony e Rodrigo abertos, né, entrando por dentro. Não tem lateral que passa. Então, assim, eram coisas óbvias que nós falamos aqui desde quando a Croácia conseguiu passar o turno e ia jogar contra o Brasil. O Brasil vai ter problemas, a Croácia é um time difícil. Mas o treinador, quando precisou mudar, quando precisou mexer na parte tática, não trocar apenas jogadores, mexer na parte tática, porque ele só mudou características. Sim. Né? Só mudou características, mas o posicionamento é o mesmo. O Brasil perdeu. O Brasil, para mim, sofreu. E outra, a mesma lentidão que o Brasil teve no jogo contra a Sérvia, contra a Suíça, teve de novo hoje. O Brasil não consegue jogar a bola, fazer essa bola correr. Todo mundo parado, esperando essa bola chegar para você poder criar alguma coisa. A nossa sorte que nós tivemos o Neymar que entrou no jogo, fez o gol e depois desapareceu de novo. Porque o Neymar até então não vinha jogando bem. Sim. O Neymar no jogo foi o gol. Foi. E já era o suficiente, estava ótimo. E na hora dos pênaltis, William, o que você faz? Coloca os melhores batedores. Se o Neymar é o melhor batedor, coloca para bater. Por quê? Porque você joga a responsabilidade pro time da Croácia. Você tira o peso dos próprios jogadores dos jogadores do Brasil. Que vem depois. Entendeu? Independentemente de você ser o último cobrador ou não, o pênalti do Marquinhos era hora do Neymar chegar e falar assim: sim, daqui que eu bato. Entendeu? Mas eu acho que essa culpa não pode também ir pro Neymar. Não, lógico que não. Acho que a principal culpa é da comissão, né? Isso é a ponta de um iceberg de um problema generalizado que teve na seleção brasileira hoje. Não, o Brasil hoje, é claro que a gente vai buscar, tô falando a torcida brasileira, né? Vai buscar alguns culpados, mas acho que tem vários. O Brasil teve um colapso no jogo de hoje em vários aspectos, não em todos. Por exemplo, a defesa achei que foi bem no geral. O Thiago Silva fez um bom jogo, mas o Brasil entrou em um colapso. A linha defensiva. O Brasil teve um colapso na sua capacidade de concentração, que afetou a sua intensidade no jogo, a sua distribuição dos jogadores em campo. Nós tivemos colapso desde o primeiro jogo, só jogamos contra a Coreia. Não. Porque o colapso, essa criação de jogo, nós não tivemos contra a Sérvia, não tivemos contra a Suíça. Mas acho que contra a Sérvia o problema acho que era outro. O problema foi outro. Acho que nesse jogo, o Brasil, por exemplo, contra a Sérvia, o Brasil pelo menos conseguiu ficar no campo da Sérvia o tempo todo. Nesse jogo não conseguiu. Principalmente o Brasil não conseguiu ganhar o meio de campo. Contra a Sérvia Sérvia deu o meio de campo pro Brasil e ficou lá atrás. A Sérvia não jogou. Então mas o que eu tô falando, Zé. Agora, nesse jogo, o Brasil marcou mal, pressionou muito mal
bola, então deixou a Croácia sair. O Brasil foi muito nervoso na hora de trocar. Quando tinha a bola no pé, o Brasil errou muito execução de fundamento básico. Passe daqui pro Thiago. O Brasil errou passe assim. E assim, jogador assim. Se eu errar um passe daqui pro Thiago, normal, eu sou ruim, eu sou bom no gol, tá? Mas... Você pegaria aquele lance do Alisson, o gol que o Alisson tomou, você pegaria? Como o gol é muito grande, eu ia ficar parado no meio, porque eu sei que no canto eu não vou alcançar, né? Então, e agora o jogador da seleção acerta passe daqui até lá. E alguns o Brasil errou. Isso é pesado. O Brasil correu mal. A gente estava até falando aqui, né? Parecia que o Brasil tinha jogado prorrogação nas oitavas. O Brasil correu mal. Então parecia que estava com o pé pesado. E na disputa de pênaltis, o Neymar ser o último a bater é planejamento. Tudo isso já é pré-definido. Uma disputa de pênaltis que o Neymar vai bater o último, como o Gabigol bater o último no Flamengo. Isso já é pré-definido. Não faz sentido. Então, não faz sentido. E daí, ó, eu vou recorrer a um estudo que fizeram, não me lembro se foi na Eurocopa, acho que foi na Eurocopa, quando a Itália, na verdade esse estudo tinha sido feito antes, e eles apresentaram esse estudo. Quem quiser depois me manda no Twitter lá, que eu até mando o link com alguns números desse estudo, que falava que a disputa de pênaltis, daí pegando assim milhares de disputas de pênaltis ao longo de décadas, assim como o levantamento. Os pênaltis quanto maior a situação de pressão, quanto maior a situação de pressão na hora da execução do pênalti, maior é o índice de erro. E quanto mais pressionado um determinado jogador está, maior é o índice de erro desse jogador. Então, até, por exemplo, um jogador que já cometeu algum erro no jogo, assim, ele fica mais pressionado. Se o Neymar não vai bater o primeiro, porque eles definiram que não vai bater o primeiro, eu não acho muito justificável, mas eu entendo que o Rodrigo... Tem alguma coisa a ver com a lesão? Mas então por que quando chega no quarto... Faltou no 120. Fala, vem cá, Neymar, bate primeiro. Erro de estratégia. Para com isso. Em 94 teve isso. Em 94 o Romário fez isso em 94. Em 94 o Romário fez isso. Ele falou, deixa que eu vou lá e bato. Mas eu acho que ele nem era, acho que os 5 batedores. Não, ele era o Bebeto que não bate. Ele chamou a responsabilidade para bater. O problema hoje não foi os pênaltis, o problema foi foram os primeiros 90 minutos que nós não conseguimos, pelo amor de Deus, nós não conseguimos marcar a Croácia. A gente falou ontem. Nós falamos ontem sobre o meio de campo. Se nós falamos, por que o treinador não armou o time? O time da Croácia armou um time perfeito para marcar o Brasil. Perfeito. O Danilo não passa do meio do campo, não é novidade. O Danilo passou do meio do campo hoje, não. Como é que chama? O número 15? O Pasalic. Ele ficou no... observem aí, por favor, busquem o jogo Brasil e Camarões. Vocês vão ver o jogador que marcou o Daniel Alves. Ele fez o mesmo posicionamento que o Pasalic. Ficou parado ali do lado esquerdo, dividindo. A gente fala, divide a marcação. Então ele fica parado ali no meio campo, com o olho lá em cima do Danilo e o outro cá para fechar. Fechou o meio. Pronto, acabou. Então, Zé, só terminar. Aí o que acontecia? O Brasil não conseguia sair. Por quê? Porque o Paquetá se posicionava como centroavante. Não é o Danilo que tem que armar em jogos como esse. E o Casemiro sobrecarregado. E o Casemiro sobrecarregado. Perdia a bola, o Neymar não ajudava porque ele está como centroavante, o Paquetá não ajudava porque ele está como centroavante, e a equipe da Croácia fazia 3 contra 2 ou 3 contra 1 no meio. O Pasalic, a Croácia não entrou para jogar num 4-3-3 como ela normalmente fazia. O Pasalic fazia mais no meio de campo, preenchendo por quê? Porque daí a Croácia na prática ficava com 4 ou até 5 no meio, contando que às vezes o Perisic voltava, e ficava com superioridade numérica. Sim, superioridade numérica do Brasil. Como é que o Brasil poderia compensar essa superioridade numérica? Se quando a Croácia recupera a bola, o Brasil pressiona rápido a saída, os meias da Croácia não recebem uma bola limpa, porque o Brasil rouba, houve uma bola pipocando ali, o Brasil já consegue desarmar rápido. A Croácia não pega uma bola limpa para trabalhar. O Brasil não pressionou, porque Vinícius Júnior foi mal marcando, o Neymar foi mal sem bola, Paquetá foi mal sem bola e o Rafinha foi mal sem bola. A bola, o Richarlison foi bem sem bola, mas a bola chegava limpa no meio de campo da Croácia e lá era 4 contra 3. Sendo que os 3 do Brasil, só um estava marcando de verdade. A Croácia trabalhava a bola e ficava tocando. E o treinador? Sim, foi o erro do Tite. Os jogadores têm culpa por errarem a execução do fundamento, por errarem a intensidade, por não estarem com uma cabeça boa. Mas o técnico tem que botar os jogadores de volta no jogo, ou tem que fazer as trocas que, por exemplo, recupera essa inferioridade numérica no meio de campo. Pra mim, o Tite foi muito mal no jogo. Muito mal no jogo. De novo, né? Contra a Bélgica. Não, contra a Bélgica, acho que ele começa mal, mas ele conserta no segundo tempo. Demorou pra consertar. Essa vez ele começou mal e foi piorando durante. Ele demorou muito pra consertar e hoje não consertou. Eu acho que ele foi muito mal no plano de jogo. Durante o jogo, na leitura, né?
foi claramente o Dalit fez o quê? Ele botou o Pasalic para preencher o meio campo. E dominou o meio campo, claramente, principalmente no primeiro tempo, né? Com e sem bola. O Brasil sem completo domínio ali de meio campo. E depois, as substituições do Tite hoje, tirar o Vinícius Júnior, para mim é um erro. Para mim, eu faria o seguinte, eu colocaria o Rodrigo pelo lado direito e... No lugar do Rafinha. No lugar do Rafinha, muito mal. Sim, mal novo, na Copa do Mundo. de novo. E o Rodrigo pelo lado esquerdo. Depois ele tira o Richarlison. Vinícius do lado esquerdo, né? O Vinícius pelo lado esquerdo. Depois ele tira o Richarlison, que estava fazendo um bom jogo. Até a substituição, ele era o melhor do time, junto com o Thiago Silva. Acho que ele sim. Fazendo pivô, marcando pelo será que Neymar. ele Deu duas sentiu? assistências pro Neymar. Essa é uma O inclusive. pior pra mim, Thiago, hoje no jogo, pra mim que é algo assim inegociável Militão, e é irreconhecível a gente ver uma seleção do Tite fazendo isso, a passividade sem bola. O sem bola do Brasil é uma coisa assim que chega a revoltar. É assustador. A Croácia ficou completamente livre em campo. O Brasil não sufocava a saída de bola. O Brasil não deixava o meio de campo, que tem muita qualidade para pensar jogo, desconfortável. Eles ficaram confortáveis em campo. E o Brasil sem conseguir competir sem a bola. Isso não é uma marca do trabalho do Tite. Então, assim, a gente vai para uma disputa de pênalti, mas a atuação do Brasil já foi uma atuação fraca. A gente vai ver estatística, finalizou... Não, as estatísticas são brutais, mentiram pra caramba hoje. Mentirosas. Sim, são mentirosas as estatísticas, né? Porque a gente viu uma Croácia administrando o jogo mesmo Será quando usado, não tinha. hein? Serão usadas, Vai ser hein? usado. Serão usadas, Mas pode esperar eu acho que o que- Tite foi muito mal nas substituições, na incapacidade de leitura e, em alguns momentos, na convicção que ele tem e morre abraçada com elas. O Paquetá deu um passe hoje pro... O Paquetá é um bom jogador. Deu o passe pro gol do Neymar, mas ele é tratado como um intocável. E ele inexistiu no jogo. Ele não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Sabe um exemplo do que o Tite foi muito mal? Quando o Richarlison sente no começo do jogo, ele coloca o Fred para aquecer e coloca o Pedro. Quando ele faz isso, ele mesmo já cria dúvida na cabeça dele. Eu reforço o meio de campo, e a gente falou ontem aqui, eu falei ontem, quem é que vai ajudar o Casemiro para marcar? Porque tem 3 jogadores de meio de campo que eles dominam o jogo, e foi o que aconteceu, principalmente no primeiro tempo. Quando ele coloca o Pedro e o Fred para aquecer, eu penso assim, ele não sabe o que ele quer fazer. No segundo tempo, quando ele chama o Alexandre para conversar e depois ele manda o Alexandre de volta para aquecer, é a mesma coisa, ele não sabe o que ele faz. Então eu estou muito nessa linha do Donan, de que o Tite foi muito mal. Quem é que estava ajudando o Casemiro a roubar bolas? Sobrecarregado, completamente. Quem ajudava? Era o Militão. Quantas Militão bolas? fez um bom jogo. O Militão sem a bola, ele foi o melhor do Brasil em recuperar bolas no ataque. Não, acho que hoje e ele foi lá e tirou o Militão. Muitas vezes ele aparecia como um volante. Exato. Então, é isso que eu tô falando. Ele aparecia pra dar um bote como se fosse um segundo volante. Ele roubava as bolas. Militão, Thiago Silva e Richarlison, pra mim, foram os melhores hoje do E Brasil. aí você coloca no papel. Poxa, até agora na Copa, quem é que foi o ponta esquerda quando o Vini Júnior não jogou? O Martinelli. Aí você pensa, poxa, ele colocou o Rodrigo pra quê? Eu tava vendo o jogo com o Zé. Talvez ele tenha pensado naquilo que o Zé falou de pegar o Rodrigo saindo da esquerda, vindo pro meio, mas você perde na esquerda. Mas cadê o lateral? Mas o Martinelli também faz isso. Mas então, mas por que não o Martinelli? Será que ele não teve confiança no Martinelli em colocar ele? É porque acho que o Rodrigo se colocou também como um 12º jogador. Eu entendo a entrada do Rodrigo. Acho que o Rodrigo foi bem no Rodrigo jogo. melhorou Ele foi a bem, seleção. foi bem demais, O Rodrigo né? ele acelera o passe e dá uma Sim, dinâmica melhor sim. pro ataque. Mas eu acho que o erro tá, primeiro, em tirar o Vinícius Júnior. É. O Vinícius Júnior foi muito mal sem a bola hoje. Mas O ele teve a Juranovic grande tava jogada do primeiro atropelando tempo, ele, que não foi aquela tava tabela com o acompanhando. Richarlison. Ele bateu pro gol ali na entrada da área, que ele bateu fraco pro Mas gol. estava gerando jogo. Tava gerando. Tava gerando jogo. Eu Porque acho que não era coloca- melhor. Sabe joga por que o que eu cara acho? na direita. Sabe por que eu acho melhor Muda o um pouco Rodrigo? a formação. Na direita? Porque ele tá ambientado a jogar dos dois lados. E em várias oportunidades jogou pela direita até no Real Madrid. Ele é um ponta que ele consegue puxar até a linha de fundo. Quando você tem Rafinha e o Antony, normalmente, Eles puxam puxam por pra dentro. dentro. O Antony até em uma jogada ele puxa pra linha de fundo. Mas o Rodrigo, acho que ele poderia dar uma dinâmica melhor ali por aquele lado. E aí, claro, é isso que não entra na minha cabeça, me desculpa. Vai lá. Neymar muito mal no jogo. Sim, mal. Decide como craque que é. Claro. Decidiu, fez o gol. Você não tira muito o Neymar porque você tá contando com ele pros pênaltis, ou não? Porque fisicamente era um cara que não tava conseguindo Primeiro acompanhar porque na marca. você não tira o Neymar, porque ele tem essa Neymar. qualidade, Porque é ele o tem- mas Neymar. você também tá pensando nos E a pênaltis. qualquer momento Ele o pode cara decidir. pode decidir, como era o que estava Mas você acontecendo. também conta com ele nos pênaltis. É claro. Que ele é um dos melhores cobradores de pênaltis do planeta. Aí você vai pra uma disputa de pênaltis e a estratégia... Você não usa o A cara. estratégia brilhante da comissão é...
deixar o cara para ser o último batedor. Você morreu com a sua melhor opção de cobrança de pênalti sem a chance de cobrar. Ele é um cara para iniciar essa cobrança de pênaltis, na minha opinião, porque ele é o melhor cobrador, ele tem mais chances de fazer o gol. E tranquilizar, tirar o peso. O Brasil vinha de ter sofrido o empate, o aspecto anímico da Croácia era melhor. Quando você abre a cobrança e você faz o gol, você destrói. Você já dá um ufa. Outra coisa, mas não, a gente começou perdendo. Você não pode, você faz 1-0 na prorrogação. Pode tomar um gol de empate. Você não pode tomar. Você não pode tomar isso é outro ponto. Pode ficar exposto daquele jeito? Exposto, tudo bagunçado, numa prorrogação, que você tá ganhando de 1-0 de contra-ataque. Pelo amor de Deus. É surreal. E da Croácia, ainda que não tem velocidade. Não, mas só que é o seguinte, o nosso treinador não entendeu, de novo. Não, você tá pegando o pé do Tite. Tem que pegar, tem que falar. Porque quando ele faz as coisas boas, nós elogiamos. Claro. E quando ele erra, a gente tem que falar. Claro. Peraí, a Croácia jogou 90 minutos sem atacante. Somente com um atacante. Era o Kramaric que ficava ali na frente. Só um. E depois entrou o grandão que fez o gol, o Petkovic. Só tinha um jogador ali na frente. Só tinha um. Quando eles tomaram o gol no segundo tempo, o treinador da Croácia pegou e falou assim, tirou e colocou atacantes pelos lados, pelas beiradas, pôs um grandão, o Budimir lá na frente. E ficou alçando a bola na área. E bola pra frente. É natural, você tá com 1-0, você vai perdido por 1, perdido por 1000. O que nosso time faz? Leva a bola, segura e toma contra-ataque. Então, aí, por exemplo... Contra-ataque, pelo amor de Deus. Quem tá gerando contra-ataque? Então, o Neymar, né? Agora, as alterações do Tite, por exemplo. O Tite, ele joga uma alteração fora quando coloca o Antony no lugar do Rafinha, que até acho que o Antony foi melhor que o Rafinha, mas não foi... Mas não foi tão melhor. Mas acho que era necessário trocar o Rafinha. Essa substituição eu tiraria o Rafinha. Então, mas aí você coloca o Rodrigo, porque depois ele coloca o Rodrigo e quem você vai tirar? Você não tem quem tirar. O Rodrigo Vinícius Júnior. Ele queimou, ele não tá falando. Então, ele queimou ali. Outra coisa, para segundo tempo, como a Croácia vai todo para cima e é um time mais pesado, ele não deu uma saída, por exemplo, de segurar a bola na frente, de disparar, por exemplo. Colocou o Fred, até entendo uma ideia de proteger mais. Mas, por exemplo, o Martinelli era um jogador, tá fresquinho no jogo. De repente o Martinelli não consegue segurar a bola na frente, ele puxa, cavou uma falta na prorrogação. Mas aí é aquela história de segurar o Neymar pros pênaltis. Porque assim, no contra-ataque, quem é que tava no... tirar o Antony. O Antony entrou, mas você podia tirar ele de novo. Ele não ia tirar o Neymar. Mas você acha que ele ia tirar o Antony? Mas ele colocou o Antony durante o jogo. Inclusive, a Croácia fez isso contra o Japão. A Croácia fez isso contra o Japão, inclusive. O Petkovic que entrou e saiu na prorrogação. Aliás, não, o Petkovic não. O Budimir, que entra no lugar do Petkovic contra o Japão e sai na prorrogação. Ele entra no segundo tempo e sai na prorrogação. Não tem por que não fazer. É Copa do Mundo. O que eu fico incrédulo é você enfrentar o meio campo, que tem Modric, Kovacic, Brozovic, e você deixar esses três confortáveis para jogar. A seleção brasileira ela sempre foi muito competitiva. Eu acho que o Tite é um técnico muito bom, era a melhor opção pro momento. Né? Chegou lá maduro. Sequência de trabalho. A gente achou que ele tinha chegado lá mais maduro. Qual era uma marca do trabalho dele? Além da produção com bola. Um time competitivo sem a bola. Hoje a gente não viu isso. Parecia que o Brasil tinha passado por uma prorrogação. Em determinados momentos, eu achei que o Brasil parecia a Bélgica. Uma bola também, né? Que sem a bola defendia com 5 jogadores. Porque chegou um determinado momento que nós tínhamos a linha de 4 defensores e só o Casemiro marcando. Só o Casemiro ele ficou muito sobrecarregado hoje, o Casemiro. O Paquetá, ele quis jogar de centroavante hoje. Peraí, Paquetá, vem pra trás. Pô, tô com dificuldade. Treinador, vem cá. Paquetá, você não vai jogar de centroavante. Deixa o Neymar aí, volta. Vai buscar a bola, arma o jogo. Tanto que o Brasil conseguiu o gol no único lance em que o Neymar conseguiu fazer as jogadas por dentro. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui. Por que ninguém pega a bola e parte pra cima pro gol? Quem que fez isso foi o Antony uma vez aí em cima do Modric. Mas a gente tem jogadores com essa característica. Sim, mas tem Neymar, tem Vinícius Júnior. O Vini não fez isso, o Rodrigo não fez isso. William, nós não fizemos até que o Vinícius no primeiro tempo tentou, mas assim, muito sabe, pouco. Pega a bola, parte pra cima no último terço. Então, mas onde está esse problema? Por que eles não fizeram isso? Jogador? Eu acho que assim, marcação dupla. Você tinha sempre uma sobra. E aí você não tem um apoio do lateral, ou então de um Neymar que cai por ali. E aí o jogador fala assim, poxa, eu não vou partir pra cima dos dois, que eu vou perder a bola, então eu vou recuar. E era o que acontecia. Pelo menos era o que parecia. A jogada do Vinícius, que foi a grande jogada do primeiro tempo, foi exatamente isso. Ele vai pra esquerda, e em vez de ele ir pra dentro, ele vem pra diagonal. E aí ele encontra o Richarlison pra tabelar. E aí sai a jogada do Brasil. Mas eu vi várias vezes o Antony com algum espaço ali e ele não aproveitou o espaço. O Antony, muitas vezes, não foi. Com espaço. Mas o Antony tinha essa coisa assim. Muitas vezes ele começava a jogada, ele
ele parava porque tinha que jogar pra perna esquerda dele. Por isso que eu e daí, acho quando ele Então, para, aí é um problema. Exato, ele trazia pra dentro. e Ele daí tinha espaço pra o progredir, marcador pra que tá buscar vindo. a ele profundidade chegava. e ele cortava Mas isso pro pra meio. mim foi uma marca na Copa inteira. A gente tá falando isso há muito tempo aqui. O Rafinha também. Porque a gente tem um lateral, costuma ter um lateral direito ou que constrói por dentro ou que fica mais. O Daniel O Militão Alves, hoje ficou mais. O Daniel Alves, Então você... o construtor, por que ele não jogou hoje? Então, a questão do ponto é, em vários momentos você tinha um espaço para você buscar uma jogada até a linha de fundo, você vai até a linha de fundo, tenta o cruzamento pro Richarlison, para ter uma variação. Para mim, o Rodrigo tinha que ter sido utilizado na direita hoje. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele era um jogador que dentro da Copa do Mundo, ele estava decidindo, gerando muito jogo, ele tinha participado de todos os gols da seleção brasileira. Acho que sem bola ele estava mal, de fato, ajudando pouco. Mas isso você consegue ajustar. Claro. Você consegue ajustar. Era melhor para mim priorizar ali a qualidade do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo e colocar o Rodrigo, que seria uma variação de jogada de um cara que poderia ir também na linha de fundo. Porque eu acho que o Rodrigo, ele solta mais a bola, é um cara mais eficiente, mais objetivo quando tem a bola. O Antony é um jogador talentoso. Ele segura mas às vezes mais. ele segura muito, falta um pouquinho mais de eficiência para você, né, conseguir envolver uma defesa. Importante lembrar também, a gente está aqui criticando a seleção brasileira, tinha um adversário do outro lado, né? Que a gente tá Não, falando. claro. Um adversário Só que é o seguinte, né, Fernando? Assim, na análise, se a gente fosse colocar percentual de... O Brasil era favorito. Sim. O Brasil. E, aliás, a conta era muito simples, e vocês falaram aqui. A conta... Ontem eu fiz o linha de passe, inclusive, do Star Plus. Tava o Birner, o Calçade, o Eugênio. A conversa também era a mesma. É esse meio aí da Croácia. Se você não der liberdade, né? Acabou. Porque o Brasil tem um contra-ataque, o Brasil tem uma velocidade, o Brasil tem jogadores que, pelo amor de Deus, muito mais volume, muito mais problema do que Japão, outros adversários da Croácia. A coisa parecia muito óbvia e não aconteceu. Óbvio. E o encaixe de jogo, ele era o encaixe pré-jogo, né? Antes do jogo. O encaixe das características dos dois times era muito favorável ao Brasil. Porque se o Brasil consegue jogar com a intensidade, competir no nível que está acostumado... fez contra a Coreia no primeiro tempo. Tudo que a Croácia teria dificuldade. Essa Croácia, tanto que a Croácia dominava o meio de campo, a Croácia acelerou o jogo. Em um momento, ela recuava toda hora. A Croácia não tem velocidade. A Croácia, mesmo ela com a bola... administra, ela dá uma administra, cozinhada. ela olhava a bola pra frente e voltava pra trás. A única coisa trás. que o Brasil não podia fazer era a Croácia cozinhar o jogo. Se o Brasil fosse para um jogo frenético, um jogo intenso, a Croácia ia sentir, ia sofrer. Sabe qual foi a gente falava isso. A única oportunidade... Contra o Canadá, ela sofria. A única oportunidade que eu me lembro, nos 90 minutos, sem ser prorrogação, que o Brasil começou a encaixar um pouco uma marcação mais alta na série de bola, foi na reta final, de 75 para cima. Foi. Que você tinha uma Croácia cansada, muito cansada, e aí o Brasil começou a competir melhor. Só que aconteceu? Quem é que fazia isso? Quem é que competia melhor na frente? O Richarlison. Assim, a não ser que a gente descubra que o Richarlison estava com alguma lesão, eu acho que ele sentiu. Não faz sentido o Richarlison ter saído. Ele vinha antes da saída dele, ele dá um pique, ele volta e consegue fazer um desarme quase lá na intermediária. Mas você percebe, incrível. Ele sai, ele faz uma cara de dor. O Neymar hoje, sem a bola, ele nem incomodava. Ele olhava mais, ele ficou sendo preservado para... O Richarlison voltou para tentar definir. Mas esse é o grande mal. Esse é o grande mal. Eu acho que foi um dos grandes... Hoje foi um dos grandes problemas do Brasil. Por quê? Porque possibilitou a Croácia de jogar. Porque o seguinte, você tem Neymar fora, Vinícius fora, sem a bola. Neymar fora, Vinícius fora, Paquetá fora. Quem marca? Porque o Brasil marcava num 4-4-2. Quando perdia a bola, veio num 4-4-2, né? Então o Neymar, ele fazia a sua sombra, aí o Richarlison, que estava lá na frente, tinha que voltar até o meio-campo para pegar o primeiro, que era o Brozovic. Só que o que acontece? Tanto o Brozovic, o Kovacic, que ficava um pouquinho mais do lado esquerdo. Jogou muito bem, né? Ele que ficava um pouquinho mais... Mas o Modric e o Brozovic, os caras trocam o tempo todo, jogam curto. Eles não param, cara, eles não param. O que acontece? Peraí, sou o treinador. Esses caras estão com problema. Neymar, faz o seguinte, então, já que você não vai marcar, vai lá. O Paquetá, vem cá, encosta no Modric. Por isso que eu botaria o Fred. Eu falei aqui na redação, no primeiro tempo, né, no intervalo, eu botaria o Fred ali. Eu também colocaria. Porque estava claramente sobrecarregado o Casemiro e o Richarlison sobrecarregado na frente, marcando pelo Neymar. Foi o que ele imaginou quando o Richarlison sentiu ali nos primeiros 15 Paquetá, minutos. Vem cá, segue o Modric. Não é feio, é Copa do Mundo. Segue o Modric. Faz uma sombra ali, fica ali. O gol sai com o Casemiro vindo perseguir o Modric, lá aí ele protege a bola, passa. Tenta proteger o Modric, conseguiu fazer o giro e deu tapa.
Aí o espaço todo aberto, o contra-ataque ligado, gol. O time da Alemanha, o Gundogan, marcou homem a homem o Busquets. Foi. Não é feio isso, mano. Claro, e a Alemanha foi lá e arrumou um empate com a Espanha. Copa do Mundo, foi lá e marcou homem a homem. O time, eu até brinquei aqui, eu falei assim, poxa, é a primeira vez que eu vejo a Holanda marcar homem a homem o Equador. Era o contrário, né? A Holanda jogava. Sim. A Holanda marcou homem a homem o Equador. Por que o Brasil, em determinados momentos, abre um pouquinho mão? Vem cá, eu preciso anular os principais jogadores da Croácia. Brozovic e o Modric. Peraí, deixa eu ver. Neymar já não vai marcar, porque eu tô fazendo o sistema de jogo para que ele fique tudo bem para receber. Beleza, tudo bem. Tranquilo. Ô, Vinícius, tá mal? Dá uma corridinha aqui, vem cá. Rafinha, mesma coisa. Vem cá, Rafinha. Vamos jogar, né? Eu tô falando do Rafinha aqui bom tempo. Cadê o Rafinha? Rafinha ficar aberto em cima da linha da área, linha da lateral, para pegar essa bola e o jogo. Pra pegar não, pra esperar a bola. Essa bola. E o jogo comendo aqui, ó. Pô, fecha, vem por dentro. Entendeu? Olha, o Mauro Naves e o Zinho estão conosco a partir de agora também aqui nesse F90. Essa informação aí do nosso GC é isso. É impressionante mesmo. O Brasil empaca nas quartas, desde o título de 2002. Não, em 14 foi na semi. Não, calma que eu vou chegar lá. O Brasil empaca nas quartas, 2002 ganha, 2006 empaca na França, aquele 1-0, um jogo medonho ali da seleção. 2010, a eliminação para a Holanda nas quartas, num primeiro tempo excelente do Brasil, segundo tempo um apagão total. 2014, era melhor não ter passado pelas quartas, né? Sim. Porque quando passa das quartas em 2014, toma 7 da Alemanha, depois toma 3 da Holanda. Então são 2 europeus aí na conta também ganhando do Brasil. E aí vem a Copa de 2018, perde para a Bélgica, né? Porque agora, antes o Brasil era eliminado pela França, né? Alemanha, agora o Brasil foi eliminado pela Bélgica e pela Croácia, com todo respeito, Croácia vice-campeã do mundo, né? Mas bem diferente Mas não são da equipe de seleções 2018. da primeira prateleira, né? E pelo que jogou na Copa também, não era aquilo que a gente esperava. Exato, a Croácia só ganhou um jogo na Copa até agora. E não jogou nada na fase de grupos, e os 3 não jogaram nada na fase de grupos. Exatamente. Tem essa questão aí. Então, é doído. E na minha opinião, a gente até estava conversando aqui, Maurozinho, me parece, inclusive, que hoje o Brasil conseguiu jogar pior do que do jogo contra a Bélgica. Porque, bem lembrou o Bira, no segundo tempo o Brasil ainda reagiu, foi atrás, entrou Renato Augusto e tal, etc. Hoje, 120 minutos difíceis, hein? Sejam bem-vindos aqui, a dar boa noite para vocês, mas claro, a noite não está boa. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso F90. É verdade, William, boa tarde para vocês todos aí, um abraço ao fã de esportes. O Brasil tinha jogado 13 vezes já, né? Nessas quartas aí, tinha passado 8 e sido eliminado em 5, então vai para a 6ª vez. Tem esse tabu aí que o William se refere, né? Quando pega um time da Europa. Na prorrogação também, né? Nos pênaltis, enfim, o Brasil tinha uma derrota, tinha mais vitórias, tinha aquela lá de 86. Você participou de uma vitória em 94 nos pênaltis, então assim, o número era maior. Mas a Croácia tem um retrospecto muito bom quando leva para a prorrogação e, enfim, parece que não perdem mesmo, também nos pênaltis. Achei o William, companheiros. O Zinho ficou mais animado com o jogo, né? Assim, com as oportunidades, que o Brasil poderia ter matado o jogo e tal. Eu achei que pouca gente entrou no jogo. Eu esperava, eu me lembro que antes de começar, falei com a Mari, ela me perguntava sobre o Neymar, e eu estava muito animado, que o Neymar tinha entrado antes da hora ali, que eu nem estava esperando nas oitavas. Falei, agora não, acho que vamos ter um Neymar perto de 100%. Fez um belíssimo gol que poderia ter nos dado a classificação. O sinal empatou com o Pelé, né, pelos números da FIFA, 77 gols. Mas assim, o jogo como um todo, acho que faltou Neymar, faltou Paquetá, faltou muita gente ali, para o meu gosto. Gostei demais de que eu achava que eu não esperava tanto, que foi do Militão. Esse eu achei que foi um guerreiro o tempo todo. Mas enfim, não é por ali que a gente ia decidir o jogo. Mas estamos fora. Decepção, frustração enorme lá dentro, claro, né? Assim, claro. Muita frustração. Quando fez 1-0 ali, nossa, aquela empolgação de todo mundo, agora vai dar. Aí acaba tomando gol. E ainda comentava com você, acho que o Neymar, por ter feito esse gol, vai ganhar o melhor da partida e tal. Mas eu fiquei impressionado com o Modric. Que isso, joga na frente, joga atrás, e troca passe, e arma o time, faz tudo, e tem 37 anos, mas corre, não é uma arrancadinha de leve não, quando precisa dar velocidade ele dá, quando precisa cadenciar ele cadencia.
fiquei impressionado como ele comanda essa Croácia. E vai sentir muito quando ele parar essa seleção, vai sentir muito quando ele parar, vai ser muito difícil substituí-lo. Mas enfim, fomos embora muito mais cedo do que esperávamos, né? Porque essa Croácia de hoje, que tirou o Brasil, não se compara à Bélgica de 2018. Eu acho que a Bélgica era mais time do que essa Croácia de hoje. Por isso eu achei que a seleção pudesse ir talvez para uma semifinal aí sensacional, principalmente se fosse contra a Argentina. Mas acabou o sonho. Assim, isso é o futebol, né? Assim, a expectativa era muito grande com essa seleção, com os atletas que aqui estavam, né? Com as opções que tinha para uma mexida. Mas eu tô com você. Quando eu falei que eu fiquei assim, não é empolgado com o jogo, porque o jogo não foi brilhante. Sim. Mas num contexto geral, eu acho que o Brasil teve mais chances claras de decidir, de fazer os gols. Jogo, né? No mínimo umas 2, 3 chances, principalmente no segundo tempo. O Neymar mesmo perdeu 1, 2, o Paquetá. O volume não foi aquele esperado por nós, concordo, faltou, alguns jogadores não fizeram aquela partida brilhante. Me chamou a atenção a saída do Vinícius Júnior muito cedo, não sei se sentiu alguma coisa. O Richarlison nitidamente saiu pelo problema na coxa, que logo depois, quando ele sai, ele coloca gelo na coxa. No primeiro tempo a gente já chamou a atenção ali, porque já foi pro aquecimento ali o Fred, o próprio Pedro, muito cedo ainda no primeiro tempo. Parece que algum pique, alguma velocidade ali que ele fez, ele sentiu algo, foi até onde dava, correu muito. O Neymar pela volta dele, pelo problema que ele teve, nitidamente ele ficava mais resguardado. Quem voltava para ajudar nessa recomposição defensiva era o Richarlison. E até eu toquei para você que no primeiro tempo o Jurosovic, né? Sim. Jurosovic, o lateral direito, teve muita liberdade. Nem o Vinícius Júnior estava recompondo como antes. De repente o Tite tira por isso também. Então eles tiveram até espaço, mas a Croácia, na minha análise, ela jogou o jogo dela. Sim. Mesmo com espaço quando tinha, ela não era agressiva, não criou grandes oportunidades. Teve até uma posse de bola parecida com o Brasil, principalmente no primeiro tempo, mas sem criar grandes oportunidades. Jogadas aéreas, bolas paradas, escanteios, mas assim, eu não lembro de uma defesa do Alisson, né? Foi um jogo muito truncado, muita disputa, muita marcação, briga pelos espaços. Como você falou, o Modric é aquele cara que cadencia esse jogo. Muitas vezes ele saiu lá da frente, ali da linha de meio campo mais ofensivo, para vir atrás, perto do Brozovic, para organizar, trocar, cozinhar o jogo, levar o jogo. Era o jogo da Croácia, né? Sabia que se fosse de peito aberto, poderia ser muito mais difícil. Então se compactou bem, marcou bem, fez o jogo dela e por isso empatou o jogo, né? O jogo foi empate, né? Foi para prorrogação e na prorrogação também foi empate. Infelizmente, o Brasil tinha potencial para jogar muito mais do que jogou, na minha visão. E assim, é mais decepcionante porque mesmo não jogando um grande jogo, teve as melhores chances do jogo. Agora faltou aquele jogador para... O Neymar, na jogada que fez, decidiu, né? Fez aquele gol, mas teve outros momentos que poderia, tanto ele, como o Paquetá, como o Vinícius Júnior, como o Richard, como o Rafinha e os que entraram também. Não foi um jogo brilhante, né? Há uma frustração muito grande, porque nos pênaltis, né? Tudo pode acontecer. Infelizmente o Brasil perde 2 pênaltis, eles estão muito preparados para isso. Me parece que a Croácia se prepara muito para isso. Tem um goleiraço que, né? Confortável para eles levar o jogo para essa situação, né? Não decepcionante. Aí eu vou te perguntar só mais uma coisazinha, e também serve para vocês, William. E não falta um pouco do dedo do Tite para mudar essa situação? Porque de repente, assim, hoje não foi o Martinelli, mas foi meio 6 por meia dúzia do lado esquerdo, né? Aí no caso ele pôs o Rodrigo, e de cá, não tá bem o Rafinha, ok, Rafinha erra uma bola, aí vem o Antony, quer dizer, ele acredita muito, ele mantém mais ou menos o mesmo sistema, acredita muito só nessas mudanças individuais. Hoje não está inspirado um, quem sabe o outro entra ali, mas do mesmo jeito, ok, jogando aberto e tal. Sei lá, eu esperava, vão mexer alguma coisa. Pô, vou encostar mais aqui no Modric, vão deixar ele mais abafado um pouco, sem opção. Vou encostar um outro cara no Neymar, põe o Rodrigo para jogar com o Neymar e põe o Martinelli, enfim, põe
continuo trocando um ponta pelo outro, mas fazer uma coisa diferente, alguém pelo meio junto com o Neymar. Eu acho que também faltou inspiração do Tite nesse jogo, porque a gente vai cobrar só daqueles que estavam dentro de campo ali, que, poxa, hoje não estavam tão inspirados. Acho que tem um pedacinho aí para pôr uma cota aí também pro técnico. Pode ser, porque quando vem a derrota, né, claro que tem que buscar as explicações. Sim. É normal isso, né? A gente tinha essa expectativa muito grande. Eu, particularmente, confiava muito no Hexa. Então, quando não vem o resultado, agora a gente vai buscar o que poderia fazer, o que poderia ter feito. Ele fez muito dessas mudanças ao longo da competição. Sim. Deu certo. Mas o Kleber Xavier falou numa coletiva que tinha um plano B, tinha até um plano C. Nós não vimos nas mudanças uma mudança de sistema tático. Isso. A gente viu assim, mudança de jogador por jogador, mantendo o mesmo esquema de jogo. Exato. 2 pontas abertos, o Neymar mais por dentro. Quando o Neymar não jogava, jogava o Rodrigo ali. O que ele alterou um pouco foi contra a Suíça, quando ele bota o Fred com o Paquetá na mesma linha, que até não me agradou, essa mudança num sistema tático, né? Não surtiu o efeito. Agora, o resultado não vem, o 0-0, o 0-0 é o resultado que a Croácia queria, poderia, de repente, ousar um pouco mais. Troca um Paquetá por um meia mais ofensivo, não sei. Ou sai dessa linha de pontas, né? Porque a Croácia ficou muito encaixada nesse formato de jogo do Brasil. E, de repente, se muda para 2 atacantes, que o Brasil já jogou assim, poderia surtir um efeito e até surpreender a Croácia. Não acontece, vem a derrota, e na derrota, é claro, a gente vai dar as explicações, a cobrança vai vir, mas é ruim, porque assim, o Brasil é superior a esse time da Croácia. Sim. Tinha time para jogar melhor e não jogou. Não foi um dia feliz, não foi um dia que a coisa encaixou e que o brilho de alguns jogadores não apareceram. Exatamente, William. Ontem, depois das 2 entrevistas dos 2 técnicos, o Tite falava em tentar jogar um futebol de excelência. E o técnico da Croácia dizia em continuar jogando um futebol de resiliência. E eu disse em várias entradas ontem aqui que seria isso. Um duelo da resiliência contra a excelência. Não tivemos um futebol de excelência pelo lado do Brasil e venceu o futebol da resiliência da Croácia, William. É isso. Eu queria fazer uma perguntinha pro Zinho aí, Mauro, porque a gente abriu o programa falando sobre o Neymar bater pênalti, né? O Neymar deveria ter batido o pênalti, deveria ter sido o primeiro. Não, deveria ter sido... Enfim, mas teria que estar ali para bater pênalti, que é um dos melhores batedores, né? E aí a gente ficou levantando possibilidades aqui. Será que por causa da lesão foi poupado de bater? O que aconteceu, né? Eu queria ouvir você também, o Zinho, sobre essa história. E aí? Deveria ter batido? Deveria ter aberto as cobranças? Foi um erro o Neymar não bater pênalti? Que a gente vinha de um momento ali que a Croácia estava superior animicamente. Ela que empatou no final, ela que levou para os pênaltis. Os caras chegam, o Zinho sabe disso, né? Melhor do que ninguém. Os caras chegam com a parte anímica lá em cima. E abrir as cobranças fazendo o gol seria uma forma do Brasil dar uma aliviada. Agora, se abre a cobrança perdendo, já está abaixo. Você perde a primeira e vai lá para baixo emocional. Queria ouvir vocês sobre esse assunto aí. E só uma outra coisa. Boa noite, Zinho. Boa noite, Mauro. Só uma outra coisa. No pênalti que o Brasil sofreu, quem bateu? O Neymar. Contra a Coreia. Um dos melhores cobradores de pênalti do planeta. Não, ele... Não, mas peraí, ele é o batedor oficial. O Gabigol é o batedor oficial do Flamengo, por exemplo, e às vezes fica para fechar a série. A gente já teve esse questionamento no Flamengo, por que o Gabigol não bate o primeiro? Quando foi na Olimpíada, o Neymar fechou a série, e ele também era lá, 2016, o melhor batedor. Então é uma opção, uma estratégia às vezes do técnico deixar o melhor para fechar a série e não para abrir. Aconteceu isso em 94? Não. Não? Não. Assim, eu particularmente entendo, de repente o atleta prefere bater o último. Sim. No caso o Neymar pode ter pedido, pode ser opção do treinador, mas eu prefiro que o melhor batedor comece batendo. Logo, né? Para fazer, para dar confiança pro time. E se possível, naquela de escolher, bater primeiro. Entendi. A Croácia começou batendo e fez. Já bota uma pressão, né?
Ótimo jogador, Rodrigo, maravilhoso, sensacional, mas também acho que não é o jogador para começar batendo. É o mais jovem, é o cara que está maturando, entrou durante o jogo, tem jogadores mais experientes. De repente, se não fosse o Neymar, bate o Marquinhos que perdeu, o Casimiro, sabe? Acho que os mais cascudos, os caras mais experientes, para chamar mais essa responsabilidade. Eu, particularmente, hoje, como eu tenho acompanhado muitas cobranças de pênalti, em 94 foi assim, e perdeu. O Márcio Santos começou batendo e perdeu, mas ele era o melhor batedor. Sim. Tá. Ele era o melhor batedor. Então, assim, nos treinamentos, né, aquele que tem o melhor aproveitamento, né, além, de repente, ser o cara que é o batedor. Né? No caso, em 94, como o Raí estava no banco, ele era o batedor e ele estava fora, ele não jogou a final. Aí o Bebeto era o batedor oficial e pediu para bater o último. Né? Mas começou batendo quem teve o melhor aproveitamento durante toda a Copa, os treinamentos, que era o Márcio Santos, e acabou perdendo. Então é opção, é escolha. Agora cabe também um atleta, realmente, também tem isso, assim, não deixa que eu vou começar batendo, porque, eu vou dar moral pro grupo. São opções, são escolhas. E volto a dizer, a minha opção é o melhor batedor bater o primeiro. Dependendo de como tivesse a série, aí você teria o Neymar, vamos supor, para definir a série. Você ia dizer, funcionou a estratégia, eu deixei o melhor para fechar. Eu tô me lembrando de isso acontecer com o Flamengo do Gabigol. Dele ficar por último e de repente nem teve a chance de bater. Que o aproveitamento é tão bom que esse quinto pênalti não é o que define, vai para aquela, né, um lá, um cá, um lá, um cá. Então, hoje em dia, né, hoje em dia não, há muito tempo tem acontecido isso. Os melhores batem logo no início para garantir, para fazer, para jogar pressão pro adversário, para botar uma pressão. A gente vê, o Modric não bateu o último. Não. Não sei como ele é de pênalti, apesar dele jogar. Apesar dele jogar uma monstruosidade, o Romário era o artilheiro lá e acho que ele não gostava. Ele não ia nem bater. Ele não estava nem querendo. Eu saí do jogo no segundo tempo da prorrogação, eu era um dos batedores, né? O próprio Raí, como eu falei, estava fora também. Então, assim, ele acabou entrando para bater. Eu acho que, vocês podem me lembrar, eu acho que essa polêmica que eu tô lembrando do Gabigol é contra o Atlético Mineiro, em que o Hulk, melhor batedor, abre a série. E depois acho que não dá tempo nem do Gabigol bater. Enfim, é estratégia. Eu acho que o Neymar ficou para ser o quinto da Supercopa, exatamente. Eu me lembro disso aí. Nas cobranças alternadas que daí rodou o time inteiro. Exato. E daí quando ia voltar a repetir jogador, o primeiro jogador que repetiu do Atlético, do Flamengo, não foi o Gabigol, foi o Vitinho. E daí o Vitinho erra e o Atlético é campeão. Isso.